Olá, seja muito bem-vindo. Esse conteúdo foi preparado com zelo pelo Ministério O Caminho e desenvolvido com o apoio da inteligência artificial, mas sempre revisado por uma equipe humana para garantir fidelidade à palavra de Deus. A gente não está aqui só para te entreter, estamos aqui para te despertar. Hoje, vamos mergulhar numa figura que à primeira vista parece inofensiva, quase romântica. Um Deus pastor, um amante, um símbolo de morte e renascimento. Mas por trás de toda essa poesia se esconde um dos enganos espirituais mais profundos do mundo antigo e que segue vivo entre nós. Este é mais um episódio da série Deuses entre Nós, e hoje vamos falar de Dumuzi, também conhecido como Tammuz. Será que o coração humano pode se apaixonar por um falso Deus? Dumuzi surge na antiga Suméria como um deus pastor, marido da deusa Inanna, a deusa do amor, da guerra e da fertilidade. Ao longo dos séculos, seu nome se espalhou. Os acadianos o chamaram Tammuz, os babilônios o adoraram como o jovem divino e até os hebreus, tristemente, chegaram a chorar por ele nas portas do templo, como Deus mesmo revela em Ezequiel. Ezequiel 8:14. Então me levou à entrada da porta da casa do Senhor, que está para o norte, e eis que estavam ali mulheres sentadas chorando por Tammuz. Dumuzi era associado aos ciclos das estações. No verão escaldante da Mesopotâmia, dizia-se que ele morria, descendo ao mundo dos mortos. Sua esposa, Inanna, também descia para tentar resgatá-lo. E quando ele retornava, simbolicamente, a natureza voltava a florescer. Ele era o Deus que morre e revive. Esse ciclo atraiu milhares, e ainda atrai, não com o nome de Dumuzi, mas com as mesmas promessas: romance, paixão, sofrimento, renascimento, um amor que redime. Na prática, o culto a Tammuz envolvia lamentações públicas, procissões emocionais e rituais de fertilidade. As mulheres choravam por sua morte, numa encenação de luto profundo. Algumas versões falam de cortes no corpo, jejum e cânticos fúnebres. Era um teatro, emocional, sensual e espiritual. Mas pense comigo, o que havia de errado em chorar por um Deus bom, um Deus que sofre? Justamente isso. Era uma ilusão religiosa baseada em emoções e sensualidade, e não na verdade. Um culto ao amor, mas não ao Deus do amor. Os atributos de Dumuzi o tornam muito atraentes, sensível, jovem, vulnerável, apaixonado. Ele simbolizava os ciclos da vida, da natureza e do coração humano. Mas essa imagem encantadora escondia um veneno espiritual. Porque o foco deixava de ser Deus e se voltava para o desejo, para a dor romântica, para a esperança mística no renascimento sentimental. Quantos hoje vivem assim? O culto a Tammuz nos lembra de uma verdade desconfortável. O coração humano ama seus ídolos. Choramos, sofremos e nos entregamos a amores que nos afastam de Deus. E às vezes chamamos isso de espiritualidade, mas é só idolatria emocional. Você já viu isso por aí? Pessoas dominadas pela fé nas próprias emoções? Gente que vive em busca de uma experiência arrebatadora, um toque divino, mas rejeita a obediência à palavra? Gente que diz, senti Deus, mas não lê a Bíblia nem obedece aos seus mandamentos. Isso é o espírito de Tammuz, um espírito que transforma a emoção em religião, que troca a verdade pela experiência, que vive de altos e baixos espirituais, de lágrimas que não levam à cruz e de adoração sem arrependimento. Jeremias 17:9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Provérbios 14:12. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. O problema com Tammuz não era só cultural, era teológico, porque enquanto Israel tinha o Deus vivo, criador dos céus e da terra, muitos se entregaram ao culto de um Deus morto, fraco,
cíclico, um Deus que precisa ser resgatado, ao invés de ser salvador. Mas a Bíblia diz, Isaías 66:9, Eu sou Deus, e não há outro. Eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim. Tamuz era adorado como símbolo de morte e renascimento, mas só Cristo morreu e ressuscitou de verdade. E ele não volta num ciclo natural, ele voltará glorioso, uma só vez, para julgar e restaurar. Hebreus 9, 27 e 28. E aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez. O culto a Dumuzi é uma ofensa direta aos 2 primeiros mandamentos. Êxodo 20, de 3 a 5. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não te encurvarás a elas, nem as servirás. E mais, esse culto mexe com o emocional, sim, mas não transforma o caráter. E isso continua acontecendo hoje. Muitos choram, caem no chão, se arrepiam, mas continuam vivendo em pecado, sem conversão, sem mudança. 1 Coríntios 10, 20. As coisas que os gentios sacrificam, sacrificam aos demônios, e não a Deus. Você percebe como Tamuz ainda vive entre nós? Está nas músicas que romantizam a dor como redenção, nas novelas que exaltam o sofrimento por amor, nas religiões que fazem o povo chorar, mas não os conduzem à cruz, e até em cultos evangélicos onde a emoção virou ídolo. Agora eu te pergunto, você tem chorado por Tamuz ou tem chorado diante do Deus verdadeiro, com arrependimento e fé? Você tem adorado um sentimento ou ao Senhor da verdade? Cuidado com o coração, porque idolatria não precisa de imagem. Basta uma emoção que você se recuse a entregar a Deus. O que tem ocupado o altar do seu coração hoje? Se essa pergunta te confronta, não fuja. Se entregue a Cristo, o único que morreu e ressuscitou, não por emoção, mas por amor verdadeiro. Ele não é um Deus frágil que precisa de resgate. Ele é o resgatador. Obrigado por ouvir mais um episódio da série Deuses Entre Nós. Compartilhe esse conteúdo com alguém que precisa dessa reflexão e acompanhe nossas redes sociais. E nos diga, você acha que hoje existe uma idolatria emocional disfarçada de fé? No próximo episódio, vamos continuar desmascarando os deuses escondidos que ainda habitam o coração humano. Que o verdadeiro Deus reine em seu coração.